Muito obrigado, muito obrigado. Como conhecer a verdade? Onde está a verdade? O que é conhecer a verdade? Por que a verdade liberta? Liberta de quê? Dr. Masaru Taniguchi nos ensinou conhecer o Jisso da vida, a imagem verdadeira da vida, é conhecer a verdade. Então, onde está a verdade? Será que está num lugar secreto, escondido, de difícil acesso? No princípio, Deus criou céu e a terra. Qual é a relação entre céu e terra? Onde está o céu? Qual é a distância entre a Terra, nosso planeta, e o céu? Se considerar o espaço sideral, acho que estamos fritos. Se Deus escondeu numa galáxia mais distante possível, nós não temos nem ideia, é tão longe que a gente não consegue nem expressar em valor numérico, em quantidade. Falamos que a distância entre planetas é tantos anos-luz, por causa disso. Não tem como, na medida humana, expressar a distância entre planetas. Então, se o céu estiver num lugar, no espaço sideral, estamos fritos. Jesus Cristo disse: reino de Deus está dentro de vós. Melhorou, né? Porque se estiver num lugar, numa galáxia do fim do mundo, dificilmente a gente vai chegar lá. No vídeo anterior, nós estudamos o que é Jisso, o que é imagem verdadeira. Ao ser indagado o que é Jisso, Dr. Masaru Taniguchi respondeu: eu não consigo mostrar, mas eu posso dar uma ideia do que seja Jisso. É algo semelhante a uma semente de pomeia. Dentro da semente você não vê nada, mas lá está o princípio da vida da hipomeia. Por isso, se plantar a semente da hipomeia, sempre nasce a hipomeia. Mesmo que a flor não fique bonita, não cresça, isso não quer dizer que semente não presta. A semente sempre carrega dentro de si esse princípio da vida. Se aquela mesma semente for plantada por outra pessoa, ela vai crescer, vai ficar bonita, vai dar quantidade enorme de flores, de tamanhos e cores variados. Então, sempre está dentro. Se dentro da semente está o princípio da vida, por que isso não estaria dentro do homem? Né? Deus seria muito injusto, né? Colocar tudo isso dentro de uma semente e o homem não ter isso. Na Sutra Sagrada está escrito, Dr. Masaru Taniguchi recebeu a poesia sob inspiração de Deus. Então, o próprio Deus diz: no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e é vida eternamente saudável e imperecível. Então, dentro do homem, dentro da matéria, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito. Este sim é o vosso eu, exatamente como Deus o criou, e é a vida eternamente saudável e imperecível. Esse algo, vida eternamente saudável e imperecível, é o princípio que Deus criou, e está descrito no Gênesis 1.
criou o homem, depois criou as plantas, depois criou os animais, os peixes, e antes de concluir, a frase anterior foi eis que vos dei. Então, eis que vos dei. Está dentro, no âmago da matéria, no âmago do corpo físico do homem, matéria, existe um ser perfeito. O homem, criado à sua imagem e semelhança, está dentro. E no Gênesis 2, que é a parte física, criação física do Senhor Deus, por isso que muda a personagem, aqui é Deus, Deus Criador, aqui é Senhor Deus, fez o homem do pó da terra, o homem físico, que é a segunda criação, e inspirou o sopro da vida por causa disso. Eis que vos dei, no âmago do corpo existe um ser sumamente perfeito. Colocou dentro, alojou dentro, por isso que o reino de Deus está dentro de vós. Tudo aquilo que Deus criou está dentro do homem, do ser humano, do corpo do homem. É como se nós fôssemos uma semente e carregássemos o princípio da semente dentro de nós. Se a flor não nasce e não fica bonita, não é porque a semente não seja perfeita. Da mesma forma, se o nosso corpo não se apresenta perfeito, não quer dizer que o princípio da vida, a semente da vida que está dentro de nós não seja perfeito. Basta mudarmos nossa mente, a nossa forma de pensar, que a perfeição se manifesta automaticamente. Na Sutra Sagrada, então, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus criou, e é a vida eternamente saudável. Então, isso está dentro do homem. Dentro do homem está alojado o Dissô, o Filho de Deus, semente da vida, o princípio da vida, que Deus criou e viu que era muito bom, perfeito. Se está dentro, não tem que procurar em lugar nenhum. O reino de Deus está dentro de vós. E é a única forma mais justa de Deus com todos os seres humanos. Se tivesse num lugar distante ou um lugar fora do homem, o homem precisaria depender de um procedimento, teria que fazer uma oração na forma correta, precisaria atender certas condições. Mas Deus não, eis que vos dei livremente. A única forma de ser justo com todos os seres humanos do planeta Terra, não importa a cor, a raça, a cultura, lugar, é estar dentro, porque se estiver dentro, está sempre dentro, e não depende de nenhum procedimento. Eu não preciso fazer Shinsokan, eu não preciso fazer Sutra Sagrada. Imagina se depender só do Shinsokan. Seria injusto com as pessoas que não conhecem o Shinsokan. Deus não pode ser um ser tão parcial, Só para o pessoal que conheceu a Seichanoye, eu vou ensinar o método de encontrar Shinsokan. Não é isso. A semente da vida que criou o cérebro, o corpo, continua existindo e está sempre à retaguarda, reparando o corpo, que é o robô que ele criou. É isso que acontece, as células são substituídas, repostas, a grosso modo, em cada 5 anos, todas as células são repostas. O senhor Kenzo Shinozaki, da província de Eime, Matsuzaki-sho, a família dele era Seichonoye. A mãe dele era uma adepta fervorosa da Seichonoye e os tios, inclusive.
Esse relato está no livro Imagem Verdadeira e Fenômeno. Seu Kenzo Shinozaki foi para a guerra. Diz ele que enquanto a mãe dele estava viva e fazia a oração todo dia, ele nunca não se feria, nem ficava doente, não tinha problema de saúde. Mas depois que sua mãe faleceu, ele começou a ter problema de saúde e depois, numa batalha, ele foi gravemente ferido. Recebeu uma bala de fusível na altura do peito, o pulmão foi perfurado, e outra bala alojou, né, pegou no fêmur, né, e despedaçou o osso do fêmur. E imagina, na guerra não tem hospital, né, no cenário de guerra não tem hospital, estava ele desenganado, né, pelos médicos, foi colocado em cima de uma maca e jogado. Só não estava no chão. E diz ele que estava tão magro, tão debilitado, devia pesar menos uns 35 quilos, e não conseguia pronunciar, falar, não saía a voz. E ele pensava vagamente, eu não posso dormir, se eu dormir vou morrer. E aí, para não dormir, ele não conseguia, na verdade ele não sabia fazer canto evocativo, mas ele lembrava da primeira frase do canto evocativo. Ikitoshi ikerumonoi kashitamaeru mioi agami. Deus que dais vida e fazeis viver a todos os seres viventes. E ele ficava mentalmente repetindo isso para não cair no sono. E realmente ficou 4, 5 dias sem cair no sono. Até que naquele inteirinho, um tio que fazia Shinsokan, por intuição, recebeu alguma coisa, tem que buscar o sobrinho. E foi à busca do sobrinho e trouxe para casa. Bom, ele, só para não compridar muito, né? Ele foi salvo milagrosamente, não morreu, mas o ferimento do pulmão até ele conseguiu se curar, mas o osso, o fêmur da perna que foi despedaçado, não teve conserto. Ele não conseguia caminhar, só tinha uma perna, não conseguia fazer trabalho na lavoura. A lavoura naquela época era a plantação de arroz, nada mecanizado, tudo manual. Você tem que fazer a muda, pegar a muda, ir no campo, no banhado, entrar dentro do banhado, tem que se curvar. Imagina fazer isso com uma perna. Com 2 pernas difícil, com 2 então, uma perna então era impossível. Nisso ele foi numa reunião e o preletor Masaishi Tsuboishi orientou: levante-se. Nunca até hoje o homem foi ferido pela bala. Aquilo despertou, aquilo deu reset na cabeça dele, acordou a verdade. A semente da vida, o princípio da vida que criou o cérebro, o corpo, continua existindo, está sempre à retaguarda, reparando o corpo, que é o robô que ele criou. Só tem que acordar esse cara, falar, né? Foi isso que aconteceu. Dentro do homem está alojado de semente da vida, o princípio da vida que Deus criou, que viu que tudo era bom, tudo era perfeito e que está dentro. A bala pode ter atingido o corpo, mas não atingiu a semente, o princípio da vida. Ela está lá, sempre está. Nada é inalterável, intocável, inadoecível.
Quando ele despertou, depois de algum tempo, o osso milagrosamente ficou bom. Os ossos do fêmur que estavam em pedaço grudaram todo, ficou inteiro. Depois do relato, até o Dr. Masaharu Taniguchi faz um comentário, né? O normal é o homem ser perfeito, né? Não existe osso quebrado para sempre. Em 5 anos, né, todas as células daquele osso são repostas. Por que haveria da célula nova do osso nascer quebrado de novo? Só tem que ficar bom. Não tem nenhum milagre nisso. E é verdade, se todas as células do nosso corpo são repostas em 5 anos, na pior das hipóteses, em 5 anos tem que estar inteiro, está novo. A única coisa que impede é a cabeça do homem. Se a flor da hipalmeia não sai perfeito, não é que a semente tenha defeito. É a mente, é a cabeça do homem que plantou que não está trabalhando direito. Aquela mesma semente, se for plantado por outra pessoa, vai nascer perfeito. Sempre está a perfeição, o arquétipo, a semente, o princípio da vida está dentro do homem. O que impede o homem de manifestar o Disso? O mundo tem um objetivo: expressar a vontade de Deus, assim na terra como no céu. O que acontece com o homem que não manifesta a perfeição? O que acontece? O que faz o homem para não manifestar a perfeição se essa perfeição está dentro do homem? Por que o homem foi expulso do Jardim do Éden? É isso que precisamos entender. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.